Fala, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Demilda Lima, cujo nome é A Escolha de Deus. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que contém devocionais escritos baseados na palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de nos edificar, instruir, admoestar, enfim. O objetivo dele é que nós possamos crescer espiritualmente, tanto eu quanto você. Então, quando eu leio, quando eu estudo, quando eu faço devocional com vocês, eu conto apenas aquilo que eu entendi, né? Na verdade, eu não ajudei a escrever o texto, eu não tenho nenhuma contribuição. Eu sou uma pessoa como você, que ama a palavra de Deus e que, assim, lê e conta para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Eu quero pedir que vocês possam compartilhar esse nosso devocional, não porque o que eu diga seja realmente algo que tenha muita relevância, mas porque é a palavra de Deus de qualquer forma que nós lemos e é nela que confiamos e é ela que nós acreditamos que não vai voltar vazia. Então seria importante que você compartilhasse esse nosso devocional, tá bom? Então agora que você já sabe que deve compartilhar e que, se possível, você se inscreva no canal, acione o sininho, faça comentários, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, que Tu possas nos mostrar aquilo que precisamos aprender no dia de hoje, que nós possamos colocar em prática, que possamos ser tementes à Tua palavra. Muito obrigada por tudo, Senhor. Tu tens cuidado de nós e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Hoje, o nosso devocional, na verdade, ele não tem muito conteúdo no texto escrito pela irmã Demilda Lima, porque ela vai escrever uma poesia que eu vou ler para vocês. Mas como eu creio que é sempre importante nós falarmos do texto bíblico que nós vamos ler, porque eu acho que isso é de uma relevância fundamental, eu vou falar o que eu pesquisei a respeito de 1 Coríntios 26, 31, e depois nós vamos ler a poesia dela, tá bom? Então, 1 Coríntios 26, capítulo 1, 26 a 31, foi escrito lá pelo irmão Paulo, né, o apóstolo Paulo, e ele vai convidar a gente a sermos mais humildes, a valorizarmos mais a sabedoria em relação à sabedoria divina em relação à sabedoria humana, né? Isso é muito mais importante do que valorizarmos aquilo que realmente não tem importância para Deus. Por quê? Porque Deus, ele escolhe os humildes. O apóstolo Paulo, o irmão Paulo, lembra a gente que os cristãos de Corinto, eles não eram pessoas assim, muito sábias, nobres, ou pessoas assim, influentes no padrão humano, né? Mas Deus os valorizava. Então, isso mostra o quê? Que Deus, ele não se baseia no status social para chamar alguém. Nada disso. Outra coisa que a gente vai aprender é que a sabedoria de Deus, ela vai desafiar a lógica humana. Porque Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas para envergonhar os fortes, né? Isso quer dizer o quê? Que a revelação que se tem aqui é que o plano de Deus, ele é muito maior que as expectativas humanas e Deus sempre vai valorizar o desprezado. Outra coisa importante é que Cristo é a nossa verdadeira sabedoria. Então, em Cristo a gente encontra justiça, santificação, redenção. Ele é a fonte da nossa vida, ele é a fonte da nossa sabedoria, ele é a fonte daquilo que realmente importa. Outra coisa que é fundamental é que a glória é somente de Deus. Então, o irmão Paulo vai dizer para a gente o quê? Que ninguém deve
se orgulhar, se gloriar em si mesmo, mas sempre se gloriar, se orgulhar no Senhor, porque toda a honra, toda a glória pertence a Ele, porque é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos capacita. Moral da história, essa frase foi muito dita, mas é a frase fundamental, que Deus não escolhe aquelas pessoas que são capacitadas, mas Ele capacita aquelas pessoas que Ele escolheu. Então, a verdadeira sabedoria e o valor vem de Deus, não do reconhecimento humano. Então, vamos ler? Então, diz assim, ó. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Bom, então agora eu vou fazer a parte que está aqui no nosso manancial e que ela vai falar que a escolha é de Deus, né? Esse é o título. E ela escolheu 2 versículos, a irmã Demilda, como os versículos chaves. Fala assim: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada, e as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ora, então a irmã Demilda Lima, ela fala que quando ela era missionária, ela serviu na Junta das Missões Nacionais, ela e o marido dela. E eles ficaram lá um tempo e tiveram 3 filhos, eles serviram na Transamazônica. E ficaram 7 anos lá. E ela escreveu essa poesia que eu vou ler agora para os irmãos, em meio a muita dificuldade, muitos perigos, muitas adaptações, muitas superações e muitas renúncias. Então, eu vou ler para vocês, tá bom? Ó, no decorrer dessa vida, muitas vezes eu ouvi: nenhuma tão sublime, doce e imperativa como eu te escolhi. Pelas estradas, às vezes incertas da vida, muitos caminhos percorri, mas nenhum me levava a voz que me guiava, dizendo: eu te escolhi. Nos pensamentos sobre a vida, a muitos resisti, mas este, divino, insistente e persistente, me lembrava: eu te escolhi. Em meus sonhos, planos, projetos, me apoiei e prossegui. Mas o que trazia mais sentido e razão à minha vida era o eu te escolhi. Nas lutas e sabores, perigos da vida, dores, saudades, medos, sofri. Mas nenhuma experiência me dava mais consolo e alento como o eu te escolhi. Nos momentos de proteção, cuidado e vitórias, alegrias infindas eu senti. Mas a certeza que fez mais completa a minha vida é sentir a presença do Senhor, que por amor me envolvi. E continua a dizer-me: não temas, eu te escolhi. A imperfeição está em nós, mas os planos do Senhor são sempre perfeitos, bons e eternos. Bom, irmãos, então, nosso manancial termina assim, ó. Se pudéssemos ver como Deus nos vê, pensaríamos e faríamos tudo melhor e diferente, pois Ele nos escolheu. Amém? Bom, então agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para aqueles que sabem que foi Deus quem nos escolheu, para nós o abraço da super mega certo. Quero que vocês se lembrem também que nós temos um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz o seguinte, né? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou termino com uma frase que venho terminado todos os anos, que é de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.